Olá, meu nome é Alexandre e eu vou apresentar agora a parte 4 do nosso projeto. Essa parte agora é implementar um API REST, né? A gente estava falando muito sobre utilizar APIs, mas aqui essa parte de API na prática seria uma implementação de um API REST. Então, eu vou passar rapidamente pelos métodos que vocês já viram, a implementação de endpoints, falar sobre os padrões de resposta, sobre contratos e compatibilidade com versões anteriores, fala sobre a quebra de clientes antigos, o rate limiting e a publicação de APIs, que é a parte final. Sobre a implementação de endpoints. Como ele é implementado? Um endpoint nada mais é do que uma URL com, é, com um método HTTP que coloca ele para que determina o que será feito com aquele recurso, ou seja, post, put, patch, delete, get. Então, por exemplo, quando você entra no youtube.com/watch, você tá chegando na parte de vídeos. Ou /creators, você vai pra parte de criadores, entendeu? E normalmente a get, nessas situações são gets, porque quando você tá mexendo com as coisas web é get, você não consegue facilmente fazer os outros tipos pelo navegador, né? Mas é basicamente isso, uma URL e um método HTTP, certo? E o que são esses métodos aqui rapidamente? O get é o que você busca os dados. O delete você apaga os dados. O post você cria algum recurso. O put você atualiza os dados, no caso todos. E o patch é como se fosse um patch de jogo. Você tem um bug e você faz um patch para resolver aquele problema. Você atualiza só o dado solicitado. Então, agora em relação ao padrão de resposta. O que é um padrão de resposta no contexto de uma API? Ele é um formato que é fixo e consistente que uma API segue nas respostas. E isso é fundamental para garantir que seja previsível e fácil de uso na sua API. Então, por exemplo, se você utilizar POC API, ele vai seguir um padrão exato. Então, os erros vão dizer exatamente o que eles estão querendo dizer, não vai ser erros aleatórios. A formatação vai vir consistentemente em JSON, por exemplo, um XML, se for uma, um endpoint mais antigo, uma requisição mais antiga. Então, isso que seria um padrão de resposta, né? Tem que ser consistente, previsível e que facilite o uso para o usuário. Agora, em relação a contratos e compatibilidade backward. O que é isso no contexto de uma API? O contrato ele define um tipo de acordo que a API deve funcionar e retornar. Então, ele define coisas como formato de URL, de métodos, de formato de requisição, formato de respostas e etc. E a compatibilidade backward é a capacidade de uma API sofrer mudanças, mas garantindo que nada seja quebrado para quem já usa essa API. Então, por exemplo, eu vou mostrar na parte da prática mais sobre isso, mas, por exemplo, você está usando a versão 1 da Poké API e ele entrega certas coisas de certas formas. Por exemplo, ele pode entregar a raça do Pokémon, se ele é água ou fogo, de uma certa forma. Só que, porventura, o criador da API quer mudar esse formato. Então, ele coloca isso de outra forma. Se você usa aquela API, se você usa Poké API, você vai ser quebrado, né? O seu código vai quebrar por causa dessa mudança. Então, você tem que fazer isso de uma forma que tenha uma compatibilidade com o formato anterior. Então, você tem que versionar. Então, você mantém a versão 1 da sua API para aqueles usuários que já fazem daquela forma. E numa versão 2 você mexe nos formatos, né? Aí você tem essa liberdade a mais. Então, como eu tinha falado, se um contrato não for cumprido, os campos da API, se você não respeitar os campos da API e alterar eles, os clientes que já usavam aquilo vão ter o seu código ferrado, né? Estragado. Agora a próxima parte é o rate limiting. O rate limiting é o controle de quantas requisições um cliente pode fazer à API. E isso é muito importante, principalmente no mundo moderno, onde tem ataques de DDoS, né? Ele evita ataques, ele evita
que alguém use muito alguma coisa. Então, isso pode ser, claramente, claro, por ataques. Você pode ter um rate limiting para observando, por exemplo, o processamento do seu computador, a memória. E quando ele chega num certo ponto, ele pode diminuir a quantidade de requisições que ele está aceitando, ou parar completamente. Ele pode ser um rate limit individual, que foi o que eu apliquei aqui na prática, onde, por exemplo, se você usa o ChatGPT, por exemplo, ele tem um rate limit em privado. Ele tem um limite do quantas requisições você pode fazer. Se você fizer o suficiente, ele vai te limitar. Isso é um rate limiting. Então, ele serve para evitar abuso de ataque, garantir a justiça, proteger a performance e reduzir custos, né? Então, aqui tem como podemos implementar um mecanismo de rate limiting. Tem diversas formas. Pode ser por IP, pode ser por token, pode ser por janela de tempo. Então, por IP, por exemplo, se ele enxerga que seu IP está fazendo muitas requisições, ele pode bloquear aquele IP ou reduzir drasticamente. Por token, a mesma coisa. Em vez de fazer pelo IP, você faz pela requisição do usuário JWT, né? E a janela de tempo pode ser, por exemplo, uma API que, por algum motivo, você só pode servir 1000 vezes num dia. Então, quando bate naquelas 1000 vezes, você para a API, você dá o rate limit e acabou. Não vai servir mais esse ponto. E aqui sobre a publicação de APIs. Que cuidados nós temos que ter nessa parte de publicar uma API? A primeira parte é a documentação, né? Porque se ninguém entender a sua API, se ninguém sabe o que ela faz no total, né? Ela é inútil, né? Do que adianta você, por exemplo, fazer a API do Pokémon se ninguém sabe como chamar as coisas, se ninguém sabe como alcançar o que eles precisam, né? Então é inútil. Tem os termos de uso, né? Que eles definem as regras de consumo da API, como ela deve ser usada, quais limites e quais comportamentos elas são aceitas. Aqui no caso eu coloquei o rate limit, né, mas pode ter outros termos de uso, como por exemplo você pode, sei lá, não, por algum motivo você não quer que a sua API seja utilizada para fins de lucro. Ou se for utilizada para fins de lucro, você quer algum tipo de royalty. Isso pode estar nos seus termos de uso. E o versionamento, para manter a regra do backwards compatibility. A API tem que evoluir sem quebrar os clientes que já utilizam ela. Então, se você pode verificar isso em várias empresas. A Google tem vários versionamentos. Você pode ver que vai ser um V1, V2, V3. Spotify, idem. O próprio PokeAPI que eu estava usando como exemplo. Então aqui estão as referências. Agora eu vou para a parte prática. Bom, entramos aqui na parte prática. Eu vou mostrar o código que eu fiz como exemplo. Esse código foi feito em Go, mas você pode fazer essa API com qualquer linguagem que você preferir. Eu fiz isso aqui porque é a linguagem que eu estou mais habituado. Então, eu fiz uma mini API de uma livraria, basicamente. Então, eu vou passar rapidamente sobre o Story, que é só uma simulação de um banco de dados. Eu vou disponibilizar esse código aqui, se caso você queira checar o que está aqui. Mas basicamente, esse aqui é o struct do livro. Ele vai guardar um título, um autor, uma categoria e o ID dele. Aí vão ter uns inputs aqui para o create, o replay e o patch. E a memória, o storage de memória vai ser basicamente um semáforo, né, para garantir que nada vai ser apagado ao mesmo tempo. O livro aqui vai ser o ID para o livro. E o ID seria esse aqui, o next ID. Essa aqui é a função geradora de uma nova história, de uma nova biblioteca. Isso aqui é a função para listar, ordenado pelo ID. Isso aqui é para listar por categoria. Eu fiz para mostrar o V2. Isso aqui clona, isso aqui pega, dá o get. Isso aqui faz o create. Isso aqui faz o replace.
esse aqui faz o patch e esse aqui faz o delete. Tem umas validações, normalização e aqui a clonagem do livro, né? Eu não vou falar sobre esse código aqui, simplesmente porque não vem ao caso. Não vem ao caso, não é parte da API. Isso aqui é só basicamente o banco de dados. Isso aqui você pode fazer com Postgres, o jeito que você preferir, né? Isso aqui é só para exemplificar. Então vamos aqui para o HTTP. Então aqui vão ter as duas versões para eu mostrar a compatibilidade, né? A diferença, a principal diferença é que o V2 ele vai ter agora uma categoria. Você vai ver aqui o V1 só tem título e autor, enquanto o V2 vai ter a categoria, né? Então, deixa eu fazer aqui. Você vai ver aqui, ó, que quando eu faço pelo V1, eu faço o cube do V1, ele vai me entregar título e autor. Título e autor. Sempre, né? Ele entrega também a versão aqui, que é a versão V1, e a contagem, que são 2. E se eu fizer o V2, ele vai ter título, autor e a categoria, que agora é o back-end, né? E aqui também o título para como ele conseguiu. ID, título, autor e o link, assim. Esse aqui é o jeito de handling. Esse aqui são os endpoints. Vai ter um V1 Books, que vai pegar todos os livros. E vai ter o com barra aqui, que vai ter o ID depois. E esse aqui para pegar o ID. Certo? Esse aqui pega pelo ID V2. Esse aqui é o pegar todos os livros do V2. Aqui tem os dois middlewares. O primeiro é o de log. O de log serve para, pelo lado do servidor, eu consigo ver o que foi chamado aqui. Então, ele me diz o path que foi procurado, o método, o status e a duração da chamada. E o login, o limitador, o middleware de limitação, ele, nesse exemplo aqui que eu fiz, é um limitador de tempo. Então, em 1 minuto, basicamente, aqui, no tempo de 1 minuto, ele pode fazer 5 chamadas. Depois disso, ele vai ser parado. Vai dar um rate limit exceeded. E também para falar, né? Um middleware é uma função que você coloca entre uma chamada. Então, por exemplo, antes dele fazer o handlebooks v1, ele vai passar pelos dois middlewares. Ele vai passar pelo middleware de limitação e o middleware de login. Então aqui eu vou resumidamente falar o que está acontecendo nos endpoints. Quando ele chama o handlebooks v1, ele basicamente checa os cases, né? Se for get, ele vai pegar no banco de dados, vai listar e vai enviar os dados. Vai colocar tudo em dados. Aí vai escrever um JSON aqui, pegando os dados, a versão e a contagem, a quantidade de dados que tem. Se for um post, ele vai fazer um create book input e vai fazer o decode do JSON, né? Porque quando você faz um post, você tem que receber um JSON. E se der algum erro, ele vai dizer que o body está inválido, o JSON está inválido. E respeitando sempre o status, né? Como eu falei, as regras têm que ser mantidas. Então, um bad request, você manda um bad request. Aí, se der tudo certo, se não tiver erro, se tiver erro, ele vai escrever o erro. E se não tiver erro, ele vai mandar o request aqui, status created. Isso significa que deu certo. E no envelopamento vai ter o livro que foi feito e a versão e a versão que foi usada, né? E se for algum outro método, não é permitido. Aqui por ID. Por ID você já tem mais liberdades, né?
Por exemplo, aqui ele já pega o livro. Se ele não achar o livro, ele já faz o bad request e retorna que o ID foi inválido, que o livro do ID é inválido. E aqui ele checa pelos métodos, né? Se for get, ele pega no banco de dados só pelo ID, pega o livro exato. Se ele não achar, ele vai mandar o status not found, sempre mantendo exatamente, né? E sempre mantendo também o padrão. No envelope vai ter a mensagem e vai ter o código, né? Sempre mantendo o padrão. Se está tudo certo, status ok, entrega o livro que você está pedindo. Se for o put, ele vai pegar o livro, né, e vai fazer o put. Se não achar, a mesma coisa, status better request. Se achar, ele faz, se tiver tudo certo, ele faz o replace. Se der errado no replace, manda o erro. E assim por diante. O patch, mesma coisa. Ele vai fazer o patch baseado no input. Checa os erros. Sempre mantém o padrão. E o delete, idem. Né? E aqui entrando no V2. O V2 é muito similar. Só que o V2 vai ter a checagem por categoria também. Ele vai ser não só pelo ID, vai ser pela categoria, né? Então, ele vai fazer a listagem por categoria. Se for o get. Certo? Ah, perdão. Se não tiver nenhuma categoria aqui no get, você vai poder. Você vai procurar normalmente, né? Se tiver, você procura pela categoria. Aí você retorna o que foi achado. Mesma coisa, sempre mantendo o padrão. O post você vai criar um livro V2, nada de diferente. Sempre mandando um meta, né? Que é a versão V2. E se for algo diferente, not allowed. E pelo ID V2, mesma coisa. A do V1, basicamente, né? Procura pelo ID, retorna os status que estiverem errados. Não tem nada de diferente aqui. Esse aqui é o Redis. Ele é basicamente o Health, né? Uma, uma, um projeto que utilize essa API sempre vai chamar o Redis antes para ver se a API está viva, né? Porque não adianta fazer nenhum chamado se a API estiver morta. E aqui é o que eu estava falando dos middlewares. Esse aqui é o middleware de login. O middleware, eu não sei exatamente em outras linguagens, mas no Go, ele é basicamente uma função que gera uma função. Então, ele é uma função de middleware, ele vai pegar a função de handler, a função handler, vai jogar essa parte aqui por dentro dela e vai retornar outra função. É um negócio meio confuso de entender, mas só pense que ele, antes de um get, por exemplo, ele faz o que ele tem que fazer, ele loga o que ele tem que logar, e similarmente para o rate limit. Aqui tem as funções auxiliares de escrever o JSON. Aqui ele vai sempre escrever o tipo de conteúdo como JSON, porque eu não estou trabalhando com nenhuma outra forma. E o decode vai proibir outras coisas. O parseID é só uma função auxiliar, ele vai fazer o trim para pegar o ID corretamente, né? Isso aqui é só uma função para converter de inteiro para string. Bom, esse é o código. Tudo que eu estou fazendo no main aqui é gerando 2 logo no começo do story. Criando o limitador, que vai ser um limite de 5 e a cada 1 minuto. Então você pode fazer 5 requisições a cada 1 minuto. Aqui você faz o API. Aqui você faz o listening, né? Então deixa eu dar outros exemplos aqui. Eu posso fazer isso daqui, ó, para criar um novo livro V2. Então aqui ele criou esse livro. O livro APIs com Go, da autora Carla e da categoria Backend, né?
E eu posso fazer o curl só dessa daí. Pegando pelo ID, eu posso pegar só esse daí. Aqui vai ter o APIs com Go da Tor Carla, na categoria. Eu posso fazer um patch. Aqui, ó. Eu posso fazer um delete, como eu tinha falado. Vou pegar esse sensor aqui que faz todos de uma vez, ó. Ele vai fazer um delete. Fez o delete do livro de ID 3, né? Aí, ó, tudo que ele faz aqui. Ele vai fazer o post. Aí ele puxa. Ele faz um put. Que aqui revisa o título API com Go revisado, autor Carla, categoria arquitetura. Depois faz um patch no título para APIs com Go final. Veja. Aqui ele cria, certo? Aqui ele chamou de novo, ó, o livro criado. Aqui ele mexe no ID, ó. Ele mexe no título. Aqui fica APIs com Go revisado. Esse aqui é o put, né? Ele mudou completamente. E esse daqui é o patch, ó. Ele mudou só o título. APIs com Go final, tá vendo? E chegou na parte de delete, ele não consegue deletar, porque bateu o limite do rate limit de 5 requisições por minuto. Então ele me retorna esse erro aqui. Rate limited, message rate limit exceeded, né? Então, basicamente, eu fiz uma explicação geral aqui do que eu falei nos slides, né? Mostrando que, por exemplo, nesse exemplo aqui, não tem uma alteração, né, exatamente. Tem alteração de chamada de categoria. Então, por exemplo, alguém que usa o V2 não poderia usar o V1, né? Porque o V1 não tem a categoria. Ou se porventura eu ah, quisesse, por algum motivo, eu mudar o autor para inteiro, por exemplo, se eu quisesse fazer isso no V2, eu quisesse mudar para inteiro, ou, sei lá, bateu o limite de IDs, eu quero usar UUID. Então eu teria que fazer esse versionamento, né? Porque o V1 não pode usar. Esse exemplo aqui é só uma adição, adiciona a categoria, quando o V1 não tem. Então é para isso que serve o versionamento. Manter os contratos passados, né? Manter os contratos anteriores. Aqui eu mostrei a separação correta. Tem aqui erros. Esse aqui é o envelope. Como eu tinha falado, manter sempre o padrão. Então ele vai mandar os dados. Se tiver erro, ele manda erro. E ele manda os metadados, né? Manda a versão, a contagem, esse tipo de coisa. Então, essa é a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham aprendido aqui sobre como criar APIs, fazer o design de APIs.